Olá, sejam todos bem-vindos. Me chamo Sandra Santos, sou engenheira civil na BD Inlave e hoje vamos falar um pouco sobre qualidade em geotêxteis não tecidos. O que são geotêxteis não tecidos? São materiais agulhados fabricados por filamentos contínuos de poliéster ou de fibra curta de polipropileno. São aplicados em separação, filtração, proteção, drenagem e, para o caso dos tecidos, como reforço. O que diferencia o geotêxtil não tecido de um tecido é pura e simplesmente o processo de fabricação, Mas aqui falaremos somente a respeito do geotêxtil não tecido, que é o foco dessa apresentação. O geotêxtil não tecido, de filamentos contínuos, ele é confeccionado por filamentos de comprimento de grande extensão. Já no geotêxtil não tecido de fibras curtas, ele é confeccionado por fibras de comprimento de 50 a 100 milímetros aproximadamente. Uma das vantagens do geotêxtil não tecido de filamento contínuo é a sua elevada resistência mecânica, se comparada ao geotêxtil não tecido de fibras curtas, com a mesma gramatura. Bom, vamos citar alguns exemplos de soluções onde são aplicados os geotêxteis não tecidos, como na separação de materiais entre camadas, entre a base granular e o subleito, na proteção de geomembranas, como impermeabilização e proteção da geomembrana, na repavimentação para evitar trincas de pavimentos e antirreflexão, como drenagem, retendo partículas de solo, enquanto permite a passagem de líquidos através do meio filtrante. Bom, como selecionar um geotêxtil não tecido? É importante considerar requisitos específicos de projeto, as condições ambientais e as características de desempenho desejadas. Importante também avaliar a experiência da empresa responsável por essa fabricação, se ela segue controle de qualidade, se ela atende às normas exigidas. Vamos falar sobre o processo, que consiste em 2 etapas, sendo uma de projeto e uma de produção. A de projeto leva em consideração a aplicação, seja empírica, especificação ou por função, e a de produção a matéria-prima, confecção, despacho, até chegar nos meios de fiscalização em obra. De forma empírica, normalmente recebemos através de solicitações de gramatura. Será que a gramatura realmente representa uma propriedade que indica qualquer comportamento hidráulico, mecânico do geotêxtil em um projeto? 200 gramas por metro quadrado, 300 gramas. Porque o que pesa mais, 1 quilo de ouro ou 1 quilo de algodão? 1 quilo de ouro. Porém, o algodão, para chegar na mesma quantidade de 1 quilo de ouro, com o mesmo peso, ele precisa de uma maior quantidade de material. E o que tem mais resistência? 1 quilo de ouro ou 1 quilo de algodão? Qual tem as melhores propriedades hidráulicas? 1 quilo de ouro ou 1 quilo de algodão? É claro que nesse caso o algodão. Mas por essas características e que mencionamos anteriormente, podemos concluir que nem sempre a melhor forma de especificar um geotêxtil não tecido é através da forma empírica, através da sua gramatura. Não se é comprovado que ele tem as mesmas propriedades de resistência ou hidráulica que atenderia à especificação de um projeto. O esforço, aqui temos um gráfico de esforço de formação, onde pegamos um geotêxtil não tecido de 200 gramas, e para verificar a resistência deles, tanto com filamento contínuo, quanto com fibra curta e com fibra PET reciclada, ou fibra curta. Podemos verificar que para a mesma gramatura, o de poliéster, o PET, tem resistência superior em relação à concorrência. Agora vamos falar um pouco sobre a fabricação dos geotêxteis, os materiais que compõem nessa fabricação, sendo um deles o PP, que é um polímero virgem, utilizado na fabricação do geotêxtil não tecido PP, e o outro, o PET, que são flocos de PET obtidos de um processo de moagem de plástico, que são utilizados na fabricação dos geotêxteis não tecidos PET, de poliésteres.
Como eu identifico se um produto é PP ou PET em uma obra? Aqui temos 2 amostras de geotêxteis e vamos submergi-las em água e para que vocês possam identificar o processo. Sendo um pedaço de polipropileno e a outra um pedaço de poliéster. Vamos imergi-la na água. Ela não afunda. E agora, um pedaço de poliéster. E ela, como vocês observaram, afunda na água. Isso prova que as diferenças de densidade entre os 2 tipos de materiais. O polipropileno ele flutua e o poliéster afunda em meio aquoso. E a diferença visual de filamento contínuo e de fibra de vidro curta, né? Uma você consegue, ela tem filamentos de grande extensão, você consegue estender, puxar um pouco mais, e a outra com fibra curta, ela é extremamente rígida, fina, né? Essas fibras têm cerca de 50 a 100 milímetros, então ela fica muito rente e você não consegue puxá-la. Outra forma de identificar o geotêxtil não tecido na obra, nós temos uma norma que é a ISO 10320, que ela segue os parâmetros para identificação, né, apenas para título de conhecimento, caso alguém tenha curiosidade de se aprofundar. Essa é uma outra forma de identificar o geotêxtil não tecido na obra, através de identificação do produto. Os nossos produtos já saem da fábrica no plástico e dentro de tubete, já sai com essa etiqueta de identificação. Outra forma de identificar os nossos geotêxteis não tecidos na obra são os nossos carimbos, que são impressos nas bobinas a cada 5 metros com o tipo de material. E agora vamos falar um pouco sobre o processo de projeto por especificação, que aqui a gente, ao usar um desenho técnico para documentar as especificações, os requisitos, é possível reduzir significativamente a margem de erro. Como consequência, a gente melhora aí a qualidade e a precisão de um produto final, né? Então, a extrema importância de se especificar um projeto. Como referência, nós temos uma norma americana, M28817, a AASHTO, que é uma norma que caracteriza a capacidade de sobrevivência do geotêxtil, uma das 3 classes diferentes, sendo uma classe 1 a mais severa, a 2 com condições típicas, né? E a 3 sendo a menos severa, muito utilizada para obras temporárias. Temos também algumas outras formas de identificação por especificação, outras normas da DERSA, DENIT, do DR, a própria ISO, né? E aqui eu exemplifico para vocês uma das normas do DENIT, que é utilizada para geocompostos drenantes e geotêxteis não aplicáveis, né? Que é a norma 161/2022. Essa norma ela tem procedimentos para caracterização de geotêxteis não tecido e geocomposto empregados em dispositivos de drenagem de obras viárias. Temos também a GSI, utilizada como recomendação de propriedades mínimas para uso de geotêxtil não tecido, com geomembrana. Projeto por função. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a especificação projeto por função, que consiste em determinar a função primária que cumpre os geotêxteis e calcular os valores numéricos requeridos das propriedades, seja por função, considerando o fator de segurança.
Bom, falando um pouquinho do projeto por função, nós temos aqui como alternativas e opções para auxílio de cálculo e dimensionamento o nosso Geosoft e o nosso manual de infraestrutura de geossintéticos, que pode auxiliá-los na busca por uma melhor solução de projeto e metodologia disponível no mercado. Aqui temos um exemplo de projeto por função e de filtração e separação, onde são necessárias algumas verificações, como, por exemplo, resistência à tensão grave, resistência ao funcionamento CBR, o rasgo trapezoidal, critérios de retenção da abertura aparente, critério de permeabilidade e também o critério de sobrevivência do geotêxtil não tecido. E agora vamos falar um pouquinho da nossa fábrica da Abidin, onde fazemos toda a confecção e despacho dos materiais com fabricação de alta qualidade e convidamos aos que tiverem interesse em conhecer nossas instalações para fazer um agendamento e conhecer nosso processo de produção. As nossas bobinas são identificadas, né, se comparada aos demais fabricantes, são revestidas com um plástico azul com o logo da Abidin. Esse é o nosso laboratório, é um laboratório próprio, onde fazemos os principais ensaios com certificação e cumprindo as normas exigidas. Essa é uma norma utilizada para amostragem de geotêxteis não tecidos para ensaios em laboratório, ou a título de conhecimento, para quem quiser se aprofundar, é a NBR 12593, de 1992. Temos aqui um lote produzido e verificado, nós fazemos todos os testes laboratoriais com padrões, seguindo todos os padrões de qualidade dos nossos geotêxteis. Coletamos amostras de geotêxteis para ensaios conforme o número de bobinas por lote, tem um número de bobinas selecionadas para esse controle de qualidade, né? Por exemplo, se você tem de 1 a 2 bobinas por lote, pelo menos uma dessas bobinas deve ser ensaiada e sai com certificado de ensaio. Temos uma norma que determina o tipo de amostragem e preparação de corpos de prova em obra para aqueles que querem coletar em campo e fazer esses ensaios. Tem um procedimento através da ISO 9862. Aqui vamos mostrar um pouquinho sobre os principais ensaios realizados no controle de qualidade, né? Tão importante durante todo o processo de produção, desde a fase de extrusão da matéria-prima até o produto final. Isso garante um funcionamento adequado dos geossintéticos durante a aplicação final em qualquer projeto de infraestrutura. É por isso que é importante uma empresa que seja dedicada à fabricação dos geossintéticos, que cumpram com todos os processos de qualidade nas suas atividades de produção. Aqui temos um ensaio de resistência à tração na faixa larga, cuja norma é a ISO 10319, né? Essa norma descreve um método de ensaio para determinar um índice de propriedades de tração dos geossintéticos usando uma faixa larga. Esse é um ensaio de resistência a alongamento grave. Uma vez que obtemos as amostras, realizamos os ensaios de resistência, alongamento do geotêxtil não tecido, a fim de verificar se o geotêxtil atende à resistência grave localizada requerida pelo projeto e se ele aguenta essa pressão. Isso também em função do tipo de granulometria onde se é aplicado. Aqui nós temos o método de determinação de carga de ruptura e alongamento dos geotêxteis através do método GRAB. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. A norma que tem os regimentos é a D4632. Esse método serve para determinar qual a resistência máxima de geotêxteis. Temos também um ensaio de funcionamento,
que é quando temos uma geomembrana e instalamos sobre materiais muito angulares, queremos saber se esse material vai funcionar ou furar a geomembrana. Então, necessitamos determinar a resistência de puncionamento a fim de proteger essa geomembrana. Aqui temos como a título de conhecimento a norma ISO 12236. Nós também temos um ensaio, nós temos esse equipamento em laboratório, realizamos esses ensaios. Mostrando um vídeo aqui para vocês de como é feito esse índice de resistência ao funcionamento CBR. Outro ensaio realizado também em nossos laboratórios é o ensaio de resistência ao rasgo trapezoidal. Algumas obras necessitam de um corte no geotêxtil não tecido, e para evitar que esse corte não se propague no geotêxtil não tecido, nós fazemos esse ensaio para verificar qual o índice que permite determinar essa força exigida para continuar ou propagar esse rasgo. Aqui também nós temos uma norma, que é a STMD 4533, e também um vídeo que mostra um pouquinho do processo. Esse é um outro método também utilizado para determinar o tamanho da abertura aparente. Ele visa garantir que o geotêxtil não tecido permita a passagem de água e não de finos, através da granulometria. A norma é a STMD 4751. Temos aqui também um vídeo que mostra um pouquinho dessa... Consiste em colocar uma amostra geotêxtil em uma estrutura de peneira e partículas de vidro graduadas. O conjunto é agitado energeticamente para induzir a passagem de partículas através do geotêxtil. Permeabilidade à água dos geotêxteis é mais um dos ensaios que são realizados, e seu processo de filtração, o geotêxtil permite a passagem rápida de água devido à permeabilidade do material. Aqui temos um exemplo de geotêxtil como elemento de filtro, permitindo que a água chegue até o material granular.
E aqui nós temos um exemplo, um vídeo mostrando um pouquinho desse processo, e tem uma norma que regulamenta, que é a NBR ISO 11058. Vou voltar aqui para vocês o vídeo, porque ele está contínuo, ele é bem curtinho, mas ele mostra bem esse processo de permeabilidade. Bom, como mencionamos durante toda a apresentação e processo, passamos desde a forma empírica, o projeto por especificação, por função, o processo de fabricação, e agora nós chegamos numa etapa que é a etapa de fiscalização de obra, onde existe supervisão, intervenção, controle de obras com geossintéticos, desde o projeto, da instalação, até os ensaios de laboratório, sejam eles mecânicos, hidráulicos ou de sobrevivência, onde é fundamental que se utilizem os parâmetros da norma e os processos de qualidade e os ensaios de laboratório para que sejam atendidos e para que tenha durabilidade e para que os geotêxteis não tecidos cumpram a sua função. Nós da Bidin Wavin prezamos pela qualidade dos nossos produtos e por isso nossos laboratórios contam com várias certificações, dentre elas a GAILAP e as ISOs 9001, 14001, que são credenciadas internacionalmente. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês alguns casos de sucesso com obras realizadas com geotêxteis não tecidos, sendo uma delas no aeroporto Salgado Filho, que era um canal que precisava captar água e armazenar essas águas pluviais vindas das pistas do aeroporto, uma vez que a Avenida Sertório também ficava alagada e a água não tinha para onde escoar, e os nossos geotêxteis contribuíram aí com um elemento de filtro e separação dessas camadas. Bom, esse é um outro case de sucesso, foi realizado na Rodovia dos Imigrantes, onde havia uma necessidade de evitar reflexões de trinca na rodovia, e a solução com o nosso geotêxtil não tecido aumentou a vida útil e diminuiu essas trincas de reflexão nas pistas. Bom, aqui temos alguns benefícios a se utilizar geossintéticos em projetos versus aos métodos tradicionais, como menor investimento, menor tempo de execução, maior durabilidade, menor impacto ambiental com a redução das emissões de gás carbônico. Nós temos também em nossas redes sociais disponíveis para baixar as ferramentas do Geosoft, o manual de infraestrutura de geossintéticos. Aqui nós temos o QR Code para os interessados que quiserem conhecer um pouquinho mais, é totalmente gratuito. Temos também pela Bidin Wavin a Wavin Academy, com os nossos geotrainings e oficinas, onde nós divulgamos e transmitimos para engenheiros e pessoas cadastradas em nossos perfis todas as atualizações e futuros geotrainings dentro da nossa organização. E sigam as nossas redes sociais, estamos presentes no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, aqui o QR Code para os que quiserem nos seguir. Dúvidas, estou à disposição, aqui fica o meu contato para maiores informações ou dúvidas sobre o controle de qualidade ou qualquer outra solução que queiram ou tenham curiosidade, e agradeço pela participação.